graça e paz. Dentre as verdades essenciais do Evangelho, entender a criação é muito importante. Textos como Gênesis 1, Salmo 33, 19, Salmo 104, de 24 a 26, Jeremias 10, de 1 a 16 e Hebreus 11, 3, nos revelam os princípios, o entendimento sobre a criação, as verdades a respeito dela. Todas as coisas têm um início no tempo e no espaço. Eu tive um início, você teve um início. A casa onde nós moramos, ela teve um início. As roupas que vestimos tiveram um início. Houve um tempo em que nossas casas, nossas roupas, nossos carros, até a máquina de lavar que a senhora usa na sua casa, não existiam. Nem nós mesmos existíamos. Essas coisas não eram. Parece óbvio, lógico, nada pode ser mais lógico, não é? Estamos cercados por coisas e pessoas que, obviamente, tiveram um início, e por isso somos tentados a pular para a conclusão de que tudo teve um início. Essa conclusão seria, entretanto, um salto fatal num abismo do absurdo. Seria fatal para a religião e também seria fatal para a ciência e para a razão. Por quê? Não dissemos que todas as coisas no tempo e no espaço tiveram início? Sim. Não seria o mesmo que dizer simplesmente que tudo teve um início? De maneira alguma. Não estamos dizendo que tudo teve um início. Lógica e cientificamente, é simplesmente impossível que todas as coisas tenham tido um início. Como assim? Por quê? Se tudo o que existe um dia teve um início, então teria havido um tempo em que nada existia. Está confuso? Pare por um momento e reflita. Tente imaginar a existência de nada. Absolutamente nada. Conseguiu? Ótimo. Nem mesmo podemos conceber a existência de absolutamente nada. Não dá para imaginar a existência de absolutamente nada. O próprio conceito da existência de absolutamente nada é a negação de alguma coisa. Se já houve, porém, um tempo em que absolutamente nada existia, o que haveria agora? Certo? Nada. Houve um tempo em que não havia nada. Se houve um tempo em que não havia nada, pela lógica irresistível, essa situação deveria persistir e continuaria sempre a existir nada. Está entendendo? Não existe nada. Pense comigo, não existe nada. A lógica é que se não existe nada, nada vai continuar existindo. Não haveria nem mesmo o sempre, durante o qual nada existiria. Por que podemos estar certos, ou melhor, absolutamente certos, de que seja houve um tempo em que não havia nada, então hoje deveria continuar não existindo nada? A resposta para esse nó é simplesmente, espantosamente fácil e simples. A despeito do fato de que pessoas extremamente inteligentes às vezes tropeçam em coisas tão óbvias como essas que nós estamos dizendo. A resposta é simples, porque você não pode obter algo a partir de nada. Se não existe nada, como você vai obter algo a partir desse nada que existe? Uma lei absoluta da ciência e da lógica diz que ex nihilo nihil fit, que quer dizer, a partir do nada, nada procede. A partir do nada, nada procede.
O nada não pode produzir coisa alguma. Nada não pode rir, cantar, chorar, trabalhar, dançar ou até mesmo respirar. O nada certamente não pode criar, porque aquele que não existe não pode criar algo. O nada não pode fazer nada porque ele não é nada, ele não existe. O nada não tem nenhum poder porque não tem existência. Para que alguma coisa procedesse do nada, essa coisa teria que possuir o poder da autocriação, teria de ser capaz de criar a si própria ou trazer a si própria a existência. Isso, porém, claro, é um completo absurdo. Para que alguma coisa criasse ou produzisse a si própria, ela teria de ser antes de existir. Entretanto, se algo já existe, não tem necessidade de ser criado. Para criar a si próprio, algo teria de ser, teria de não ser, existir e não existir ao mesmo tempo e no mesmo contexto. Isso é uma contradição. E essa ideia viola uma das leis mais fundamentais de todas as leis da razão e da ciência, a lei da não contradição. Se sabemos alguma coisa, então sabemos que as coisas que existem hoje, então de alguma maneira, em algum lugar, algo não teve início. Brilhantes pensadores como Bertrand Russell, e no seu famoso debate com Frederick Copleston, ele argumentou que o presente universo é o resultado de uma série infinita de causas finitas. Isso coloca como se o universo fosse uma série sucessivas de eventos, um causando o outro, operando retrospectivamente para sempre na eternidade. Como o Big Bang, a partir do nada. Essa ideia simplesmente dá uma dimensão infinita ao problema da autocriação. Isso é um conceito fundamentalmente absurdo. O fato de que ele tenha sido proposto por sábios não faz dele um argumento inteligente. É pior do que absurdo. Absurdos podem ser reais. Esse conceito, porém, pela lógica, é impossível. Bertrand Russell pode negar a lei de que nada procede do nada, mas não pode refutá-la sem cometer o que nós chamamos de suicídio mental. Sabemos, com base na lógica, que se as coisas existem hoje, então houve algo que não teve início. Veja que isso é profundo. Se as coisas que vemos existem, algo não teve início. A pergunta é: o que seria então que não teve início? Muitos estudiosos sérios acreditam que a resposta para essa pergunta é encontrada dentro do universo. Carl Sagan, por exemplo, argumenta que não é necessário ir acima ou além do universo para encontrar algo que não teve início e do qual todas as outras coisas procederam. Quer dizer que não precisamos supor algo como Deus, que é transcendente ao universo. O universo, ou algo dentro dele, pode fazer muito bem o trabalho por si mesmo. É a autocriação do universo. E aí existe um erro sutil, se movendo de maneira furtiva nesse cenário apresentado por ele. Esse erro tem a ver com o significado do termo transcendente. Na filosofia e na teologia, a ideia de transcendência significa que Deus está acima e além do universo, no sentido em que Ele, Deus, pertence a uma ordem mais elevada do que os outros seres. Geralmente nos referimos a Deus como o Ser Supremo. O que o torna o Ser Supremo? O que faz com que Ele seja o Ser Supremo? Diferente do ser humano. Note que os conceitos têm uma palavra em comum. A palavra é ser. Quando dizemos que Deus é o Ser Supremo, queremos dizer que Ele é um ser que difere em gênero dos outros seres comuns. Qual é exatamente a diferença? Ele é chamado de Supremo porque Deus não tem início. Deus é supremo porque todos os outros seres,
tudo o que existe lhe deve por sua existência. E Deus não deve sua existência a ninguém mais, a não ser a si mesmo. Ele é o Criador eterno. Todas as outras coisas são obras de sua criação. Quando Carl Sagan e outros dizem que no universo e não acima ou além dele existe algo que não foi criado, eles estão meramente questionando a maneira ou de maneira evasiva sobre onde Deus mora, qual é o endereço de Deus. Estão dizendo que aquilo que não foi criado vive aqui dentro do universo e não lá fora, ou seja, acima ou transcendente ao universo. Mas essa ideia ainda requer um ser supremo. Essa parte misteriosa do universo, da qual todas as coisas criadas procedem, ainda está acima e além de tudo na criação em termos de ser. Em outras palavras, ainda tem de existir um ser transcendente. Quanto mais nós pensamos nesse Criador dentro do universo, mais ele começa a soar como Deus. Ele não foi criado, ele cria tudo, ele tem o poder de ser em si mesmo. O que fica claro como um cristal é que se algo existe agora, então tem que haver um ser supremo, de onde todas as outras coisas procedem. Qual é a fonte da existência? E a primeira declaração da Escritura é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse texto é fundamental para mim, para você. Esse texto é fundamental para o pensamento cristão. Não se trata apenas de uma declaração religiosa. Esse texto é um conceito racionalmente necessário, porque se nada pode gerar nada, então o que foi gerado a partir de alguém ou de algo já existente. E quem é o ser autoexistente? Deus. Então aprendemos aqui, tudo tem um início no tempo e no espaço. Uma coisa não pode proceder do nada, o nada não pode produzir coisa alguma. Se houve um tempo em que nada existia, nem Deus, nada deveria existir hoje, porque o nada vai gerar nada. Algo existe agora, isso implica que existe algo que não teve início. As coisas não podem criar a si mesmas, porque teriam que existir antes de serem. Se uma parte do universo não foi criada, então ela é superior ou transcendente às partes que tiveram início. Se uma parte do universo não foi criada, ela é maior, ela transcende, ela está além e acima das outras que vieram a existir. Um ser não criado é supremo. Ele está acima de todos os outros seres criados, independente do endereço onde ele mora, do lugar onde ele vive. Transcendência refere-se ao nível do ser e não à localização geográfica. Creio eu, e você também precisa crer, que no princípio criou Deus, ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Não foi o Big Bang, não é o universo em evolução, é criação. Nós somos criacionistas, porque nós somos biblicistas. Deus te abençoe e que o Deus da criação continue criando na sua vida. Langston define Deus assim: Deus é espírito, pessoal, bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Que o Criador te abençoe, em nome de Jesus.